Olá, tudo na paz? Eu gostaria de trazer hoje uma reflexão sobre o casamento nas suas origens, da nossa série Reflexão Bíblica, do princípio ao fim. Você sabe o que é o casamento em suas origens? Ou o casamento original? Vamos refletir um pouco sobre isto? Eu quero partir aqui da continuidade do texto de Gênesis que nós estamos lendo. Chegamos, enfim, em Gênesis 2, dos versos 18 até o 25. Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Corrigida, nesta tradução que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, ou mulher, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Vejamos que coisa magnífica e interessante sobre a originalidade do casamento, o que é realmente um casamento em suas origens. Deus foi quem instituiu o primeiro casamento. E percebamos aqui que Deus percebe que não é bom o homem, o Adão, não é bom o ser humano estar sozinho. Aí tem gente que fala, mas ninguém foi criado, não é todo mundo foi criado para casar. Ok, tem aquelas pessoas que dizem que não querem se casar, não há problema, mas aqui no geral, num contexto geral, Deus fez o ser humano para casar-se, para viver em companhia de outro ser humano. E olha que coisa interessante, Deus fala assim, não é bom estar sozinho, não é bom que viva essa solidão. Ele está falando aqui já que o homem já teria esta solidão. A maioria dos seres humanos, a grande e vasta maioria, sente sim esse desejo, o homem de ter uma companheira, a mulher de ter o seu companheiro. Por isso que Deus já faz o projeto do casamento. Deus não foi apanhado de surpresa, não foi o homem, o ser humano, quem falou, eu preciso, e Deus falou, poxa vida, eu vou criar algo em cima desta sua necessidade. Deus já tem preparado o atendimento das nossas necessidades. Por isso que ele fala aqui, vou fazer uma adjutora que esteja como que diante dele, esteja à sua altura. Mas olha como Deus é magnífico. Ele espera nós termos esta necessidade, nós sentirmos esta necessidade. Não há uma obrigatoriedade, mas Deus espera com que sintamos esta obrigatoriedade, essa necessidade, para não cair numa obrigatoriedade. E é interessante que Deus, aqui em primeiro lugar, ele mostra que antes de nos casarmos, antes de termos a nossa adjutora, termos o nosso cônjuge, você mulher, você moça, ter o seu namorado, noivo e marido, você moço, namorada, noiva e esposa, ele mostra aqui que nós devemos ser pessoas completas antes disso. Ele não pegou um ser incompleto e colocou com outro ser incompleto. Uma coisa é ter a necessidade de alguém que esteja à nossa altura. Outra coisa é falar, eu sou incompleto, eu preciso de alguém para me completar. Não é isso. Por isso que aqui antes diz que Deus pega todos os animais, coloca diante de Adão
E ele já era um homem completo, por isso que ele dá nome a todos os animais, ele está administrando o Éden, está administrando a sua vida já é uma vida completa. Então ele não precisa de alguém para vir completar a sua vida. Ele necessita de alguém que esteja à altura, alguém que também seja completa, para que possa suplementar, é o famoso dar um plus na sua vida, fazer com que ele alcance outros patamares, agora num casamento. Então vamos pensar primeiro nisso aí, a originalidade do casamento, a origem do casamento. É para duas pessoas que são completas, porque é complexo a uma pessoa fazer a outra feliz. Você é o motivo da minha felicidade. Não, aqui ela vem fazer parte da felicidade, parte da completude de Adão. E se fosse ao contrário, Adão ali também veio fazer parte da completude de Eva. Depois que ela é criada, ela também precisa sentir essa necessidade. Deus dá esse espaço também para a mulher. E veja que interessante que aqui Deus mostra que essa completude gera uma necessidade para que alguém também possa participar dessa completude. Então, o homem ali, ele já era o administrador. Ele já era alguém que fazia aquilo que Deus ordenara para que ele fizesse. E ele procurou e não encontrou. Precisa sim de uma procura. Precisa ter critérios nesta procura. Pense nisso. Existem critérios para aquilo que atenda às nossas necessidades. Não é o primeiro que apareceu, a primeira que apareceu. Porque você tem que ver aquilo pelo qual você foi vocacionado, foi chamado a ser, a viver na sua vida, vocacionado por Deus. E essa pessoa tem que vir somar a isso. Tem que estar à altura. Por isso que fala aqui, não achava adjutor que estivesse como que diante dele é a altura de cumprir com você esse propósito. Tanto homem como mulher, viu? E é interessante aqui que Deus fala, Moisés escrevendo aqui, Deus fez cair um sono pesado, um sono profundo sobre Adão, para que ele adormecesse e Deus tirasse a costela dele, uma costela. A costela aqui no hebraico dá um sentido de vivacidade, tirou da própria vida do homem. Tá? Não está falando literalmente costela. Costela que é um símbolo mostrando que é do lado, mostrando que faz parte do próprio homem, que é alguém que ele vai proteger. Mas é interessante que quando fala fez cair um sono profundo, certa feita, Freud, falando sobre o sono e o sonho, ele escreveu algo interessante que eu marquei aqui. Ele disse assim, ó, o sono significa um fim da autoridade do eu. Daí o adormecimento trazer consigo certo grau de passividade. Então aqui, quando fala se Deus fez cair um sono profundo, é deixar o eu cair por terra. Casamento é sério. Estar com uma pessoa ao lado para o resto da vida, por toda a vida, é sério. Por isso que o eu tem que cair por terra. Os nossos critérios têm que ser os critérios de Deus, os critérios bíblicos para escolher uma pessoa. O eu cai, o que eu acho, o que eu penso, cai por terra. Por isso que o Freud até falou, até Freud disse que o adormecimento traz consigo certo grau de passividade, está passivo nas mãos de Deus. Não é que você não vai poder falar, Senhor, é este, Senhor, é esta daqui, mas que este e essa estejam dentro daquele bojo estão dentro dos critérios que Deus tem. Porque Deus pode, sim, e Ele vai fazer isso, nos auxiliar a escolher o nosso cônjuge, viu? Jovem moço, jovem moça, mas tem que estar dentro dos critérios de Deus. Deixa o seu eu cair por terra. Esteja passivo nas mãos de Deus. Tenha esses critérios. E algumas pessoas entrarão nesse critério. Aí sim, hoje, como não são só Adão e Eva, hoje são mais pessoas, são muitos Adões, muitas Evas, você vai poder escolher aquele que realmente é o Adão, aquela que realmente é a Eva, e ver se está dentro dos critérios de Deus. E Deus desta costela faz a mulher e traz ela até Adão. Olha que lindo. Deus primeiro traz, para que Adão possa observar e ver, essa daqui está dentro dos critérios. E Adão reconhece os critérios de Deus em Eva. Por isso que ele fala, ufa, enfim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela vai ser chamada varoa. Eu sou varão, varoa, porque ela foi tomada de mim, ou seja, ela é alguém que tem os mesmos propósitos, ela cumpre os mesmos critérios que eu cumpro. E é muito interessante nós pensarmos nisso, sobre esse tipo de casamento, que é o casamento original.
Por isso que lá em 1 aos Coríntios 11, 1 aos Coríntios 11, versos 11 e 12 diz: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Então, aqui não há uma hierarquia de um mais importante do que o outro. Aqui há um sacerdócio. O homem veio primeiro, tem o seu sacerdócio no lar, mas diante de Deus, os dois têm os seus propósitos, sim, para cumprir. Então, ela foi tomada do varão, e depois, dali em diante, o varão também é tomada da mulher, e a mulher é tomada do varão, e precisa dos dois para o nascimento dos demais seres humanos. Aqui há uma interdependência no sacerdócio masculino e na adjunção, ou na ajuda da mulher a esse sacerdócio. Mas aqui há uma interdependência de ambos. Ambos são completos e devem ser completos para se ajudarem. É muito importante pensar isso. Cuidado para não ter um relacionamento muleta. Eu estou fazendo porque se eu não fizer, eu vou ser, porque senão, e se eu não estiver mais com ele ou com ela, então, é relacionamento muleta. Não é isso que Deus propõe para nós. Deus quer duas pessoas completas, porque essas duas pessoas completas podem se ajudar, até num momento de erro, num momento de alguma queda, que foi o que aconteceu com Adão e Eva, que nós veremos mais para frente na reflexão. Aí depois Moisés faz um comentário aqui, ó. Agora é Moisés fazendo um comentário, não está mais falando do Adão e da Eva. Aí ele só está falando para os leitores dele, ele diz: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe. Ou seja, ele está falando, por isso que o varão vai deixar seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Veja que ele está falando, é uma família, você constituiu uma família no seu casamento. Eu já vi pessoas dizendo que não é uma família, é só um casamento, família é só depois que nasce o primeiro filho. Então, a Bíblia aqui não fala isso, tá bom? A Bíblia aqui está nos dizendo que já é uma nova família. Existe aqui já um casal que é uma nova família. Até antes de nascer um filho, ou casais que não têm filhos, é uma nova família. Agora os outros são parentes, por isso que fala que deixar, não está falando de abandonar, mas está dizendo que agora o sacerdócio do lar é do marido e a mulher sendo sua adjutora, sua grande ajudadora. E os dois diante de Deus em pé de igualdade, os dois se auxiliando, se ajudando. Aqui só está falando para nós dirigirmos o nosso lar, nós somos quem dirigimos os nossos lares, os nossos pais podem nos abençoar, nos orientar, mas a condução do lar está na mão do casal, com o homem fazendo seu sacerdócio, lavrando e guardando o seu Éden agora ele tem o seu Éden. E é interessante que dentro disso, daqui, ó, serão ambos uma só carne. Aí você fala, então um salva o outro, a salvação, então é o marido que salva a mulher salva o homem. Não é isso. Lá em Malaquias 2, 14 e 15, diz assim, ó: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Olha que coisa interessante, ele aqui está reclamando do casamento com as mulheres estranhas e os divórcios ilícitos aqui daquela época de Malaquias. Ele está falando do pessoal lá que estava tendo infidelidade conjugal, e ele fala assim, por quê? Deus foi testemunha no casamento. Sabia que no casamento Deus está ali também como testemunha? Por isso que o casamento, a união é importante no casamento. Deus está ali testemunhando a união, está testemunhando quando você diz sim, eu quero, até que a morte nos separe, é Deus quem está testemunhando ali. Então o homem salva a mulher. Não, por isso que no verso 15 aqui ele fala assim, ó, sobeja-lhes espírito. É uma só carne, é uma só união carnal, de desejos, de cumplicidade. Mas a parte espiritual, nós temos que ser responsáveis pela nossa. Minha mulher ora, então eu não preciso orar. Meu marido lê Bíblia, então eu não preciso ler. Não, aqui a responsabilidade espiritual é de cada um. Então é uma só carne, mas é uma responsabilidade espiritual de cada um. Então é importante cada um ter sua responsabilidade. Muito cuidado. Você que está namorando ainda, ou está noivo, mas eu oro por ele, eu oro por ela. Não.
Não existe isso. Existe uma responsabilidade mútua. Cuidado para você já não estar vendo sinais agora e depois você reclamar lá na frente. Os sinais, às vezes, já são dados. A responsabilidade aqui é mútua, a responsabilidade espiritual. Tá bom? E você que já está casado, ajudar o seu cônjuge a assumir também esta responsabilidade. E no final termina dizendo, e ambos estavam nus, e o homem e sua mulher não se envergonhavam disso, no sentido de eles viam muito mais um ministério um no outro. Essa nudez aqui está falando de não viam a nudez no sentido de eles não ficavam ali procurando o defeito um do outro, eles viam o melhor um do outro, eles estavam ali encobertos, entre aspas, pela essa glória de Deus, enxergando um ao outro como criação de Deus. E é muito importante nós pensarmos que o casamento na sua originalidade é olhar para o nosso cônjuge e entender que, sim, é uma pessoa de Deus, foi a pessoa que Deus me ajudou a escolher, colocou os critérios e me levou a escolher essa pessoa. Então, nós vamos nos enxergar segundo o olhar de Deus. Como você enxerga o seu cônjuge? Você, menino, menina, como você enxerga seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva? Como que é? Às vezes enxergar só como um pedaço de carne para que possa cumprir seus desejos carnais? Ou não? Ou realmente enxerga como alguém ungido de Deus, como alguém especial de Deus? O que é o casamento? Olha, existe o casamento na sua originalidade. E o casamento original está aqui na Bíblia. Pense nisso e Deus abençoe a sua vida, seu casamento, seu namoro, seu noivado, através de um critério bíblico.